A igreja é saudável é resultado de uma liderança saudável. Quando é uma igreja que infelizmente está caminhando com a fé, está definhando, a responsabilidade ali também é do pastor, que precisa trazer o que está acontecendo. O Senhor ele primeiro comunica com o pastor. Se ele não voltasse ao primeiro amor, se você ler ali o final da carta à igreja de Éfeso, a consequência, aquele pastor, Deus viria e tiraria dele o castiçal. Ou seja, tiraria ele da igreja, ele tiraria a igreja que estava sobre a sua liderança. Se você entender isso, você vai ver que Deus ele tem a sua forma através da palavra para cuidar daqueles seus. Lembrando ainda, e é o próprio Deus que fala que ele tem nas mãos as estrelas. E quem é eu ou você para mexer com aqueles que ele tem na mão? Se ele quiser fechar, ele fecha. Agora eu vou botar a mão naquele que Deus tem ele na mão? Não, deixa com Deus. Deus ele sabe a hora de colocar, a hora de tirar. Cumprimento a todos os irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à lição de número 7. Vamos falar sobre o perigo da murmuração. Murmuração, um perigo muito grande. Nós vamos aprender então nessa lição o que significa murmuração, tanto à luz das Escrituras, baseado também no que o dicionário nos informa, também aquilo que o comentarista pastor Osiel Gomes, junto com a equipe da CPAD, expôs na revista, na classe dos adultos, que nós estamos estudando nesse trimestre. Está aqui a revistinha, a carreira que nos está proposta, um caminho de santidade, de perseverança, né, de santidade, um caminho de salvação, santidade e perseverança para nós chegarmos no céu. E nós teremos aí muito, com certeza, a ser edificados através da palavra do Senhor. Algumas informações adicionais, além da revista, nós estaremos aqui também à disposição dos irmãos colocando, para que você possa ter aí um material saudável, para que traga nesse tema a produtividade, de acordo com o que, à luz da palavra de Deus, nós temos de nossa disposição para nós aprendermos aqui da parte do Senhor. Eu tenho certeza que você será edificado, Deus vai te abençoar grandissimamente a sua vida. Eu trago aqui um primeiro texto, à luz de Romanos capítulo número 14, Talvez você pode dizer, pastor, o que tem a ver essa palavra nesse tema de hoje, pastor? Está fora do tema. Não está. Você vai entender. Aqui vai falar um pouco sobre a tolerância para com os fracos na fé. Você pode fazer uma leitura completa desse texto, a partir do versículo 1. Você vai ver aqui algum problemático que Paulo ele tratou ali junto com os irmãos ali em Roma. Porém, nós poderemos aprender aqui grandes, preciosas lições. O contexto aqui está falando sobre aqueles irmãos que estão enfermos na fé, a expressão que ele usa logo no início, né, mencionando aqueles que estão em processo de recuperação, ou seja, existe uma necessidade de aperfeiçoamento. O Senhor fala para você receber aí, não em contendas sobre dúvidas, não em contendas sobre dúvidas. Ele está falando de irmãos que ele considera que fracos na fé. Ele faz uma classificação aqui de alguns que entendem que eu posso comer de tudo, outros falam que não pode comer nada, ou pode comer só alguma coisa. E o Senhor ele vai trazer pelo Espírito Santo, através de Paulo, que nós não devemos julgar aquele que come, porque Deus aqui o recebeu por seu. E também não julgar o servo alheio. Ele vai falar sobre vários temas importantes, porque até mesmo alguns aqui que fazem a diferença entre dias, outros falam que é tudo igual, né? E ele aconselha que cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Algum faz caso do dia, né? Para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come. O que dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Enfim, nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum morre para si mesmo. Mostrando aí um ensino muito importante e maravilhoso, no final de tudo esse contexto, essa história, é que nós devemos viver para o Senhor. Se nós vamos morrer para o Senhor, de sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor Jesus, isso é o que importa. E Paulo, então, ele traz uma perguntinha que leva a uma reflexão. Você vai entender o porquê está ligado com esse tema, o perigo da murmuração. Porque aqui fala, mas tu, por que julgas teu irmão? Depois de ele falar, nós vivemos para o Senhor, que não importa
que nós estamos aí um guardando o dia, outro não guarda dia, um come uma coisa, outro não come. O Senhor fala para nós, por que você está julgando o teu irmão? Porque, irmãos, através desse julgamento é que surgem as murmurações. É por isso que eu estou trazendo nessa introdução esse texto. Não, olha lá, ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Muitas vezes a murmuração surge através de atitudes de desprezo que alguns apresentam para com o próximo e levam à murmuração. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, ele está ensinando para nós que Deus vai julgar todas as coisas. Então, independente de você se é daqueles que estão como praticando o terrível pecado da murmuração, como sendo alvo da murmuração, você deve ter aí também, tanto de um lado como de outro, um completo entendimento saudável daquilo que Deus espera de nós através das Escrituras. Não sejamos nós causadores de dificuldades e tropeço para ninguém, né? E nós também não devemos ser aqueles que vão ficar julgando todas as coisas, sendo que ainda nós não tivemos o completo entendimento das coisas, ou estamos enfraquecidos na fé, ou como o texto diz aí, enfermos na fé. O que importa é que o Senhor Jesus Cristo, ele tem nos chamado muito mais nobre. A partir do versículo 13, quando Paulo vai falar sobre a liberdade e o amor dentro do mesmo contexto, que vem desde o versículo 1, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. É muito precioso você ler todo o capítulo, porque você vai entender aqui na parte do final que se tu tem fé, tenha em ti mesmo diante de Deus, e bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado, né? No versículo 20 aqui, ó, não destrua, você que come de tudo, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então, o Senhor já tem ensinado nós em outras passagens que nós não devemos atentar somente para aquilo que é nosso, mas aquilo também que é de outro. Então, que essa passagem que eu destaco aqui, com mais ênfase, aqui essa expressão que está aí para você na tela, do versículo 13, não vamos julgar uns aos outros. Antes sejamos no nosso propósito, não pôr pedra de tropeço e nem escândalo para irmão algum. É com esse versículo que, tomado a tantos outros que nós vamos estar lendo e aprendendo da parte do Senhor, eu dou introdução dentro desse tema, que vai nos falar a respeito do perigo da murmuração. Entendendo que tudo que nós vamos discorrer aqui, no próprio apóstolo Paulo, ele ensinou em Romanos capítulo 15, versículo 4, falando a respeito da história de Israel. Nós vamos falar sobre a murmuração deles ali na saída e durante a peregrinação e as consequências que levaram a essa murmuração. Vamos falar dos tipos de murmuração e tudo aquilo que nós vamos discorrer aqui, como diz o texto que está aí para você na tela, é tudo para nosso ensino. Foi escrito, foi deixado aí para que eu e você nós aprendamos. E pela paciência, pela consolação das Escrituras, nós temos esperança e nós viemos chegar no céu que está preparado para mim e para você, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Todo cristão, queridos, vai enfrentar adversidades que vão estar aí testando a sua fé, fazendo ele, muitas vezes, até mesmo caminhar em dificuldades, mas nós não devemos estar aí nessa prática da murmuração, mas vai tentar fazer com que você murmure. As dificuldades, as provações, vêm testar a nossa fé, fazer muitas vezes que a gente acaba caindo aí na murmuração, é a razão pela qual nós estamos aqui estudando. Porque é um perigo, nós sabemos que Deus ele é contra a murmuração, ele abomina esta prática que enfraquece a fé espiritual de cada um, e ele deseja que nós venhamos, na verdade, usufruir das suas promessas e não das maldições, e colher aquilo que de melhor o Senhor tem disponível para nós como frutos dessa terra. Deus, ele usou a sua grande misericórdia. Nós sabemos que ele libertou o povo de Israel do Egito, trouxe ali
para início da sua caminhada numa terra prometida, sinais de grande poder, de confirmação que só pode ser Deus que venha ter feito o que foi feito, né? Uma prova irrefutável tanto para o povo de Israel como para o povo do Egito, e o percurso que Deus ele estava escolhendo para colocar o povo nessa terra não era um percurso mais curto, pois um percurso mais curto o povo não estava preparado para perante os inimigos, eles estarem ali lutando, batalhando. Pelo contrário, iam segundo a presciência de Deus, conhecimento de todas as coisas. A Bíblia não fala, Deus caminhou o caminho para que eles não viessem vendo o inimigo na guerra, eles retrocedessem para o Egito. Deus conhecia todas as coisas, visto que naquela ocasião, grande parte, por que não dizer todos, não estavam preparados para as grandes pelejas. E Deus, fiel, zeloso, um Deus amoroso, Ele que cuida todavia do seu povo em todas as dificuldades, Ele passou, mesmo o povo não reconhecendo, pois é aquilo que nós vamos estar estudando de exemplo, o mau exemplo que eles deram. Eles murmuraram contra o Senhor, e este povo, conhecido também como povo de Deus, pagou um preço muito alto por ter reclamado do soberano Deus, Criador do céu e da terra. Toda uma geração, ela morre no deserto por essa prática, por esse perigo, e hoje nós estamos aqui. O textual da lição, você vai observar, dizendo no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, versículo de número 10, né? Daqui a pouquinho você vai ver aí o conselho que ele nos dá. O versículo de número 11 mostra que é para exemplo nosso, nós não viemos perecer como eles pereceram no deserto. Tá? Quero convidar você então a estar conosco. Essa lição do número 7, ela vem de uma série de lições, complementar aí mais um degrau do estudo do trimestre, que nós estamos estudando a carreira que nos está proposta. Já passamos por 6 lições, hoje estamos introduzindo agora a 7ª. Aprendemos no início da caminhada, um novo nascimento. Aprendemos aí a caminhar, entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, pelo objetivo céu. Aprendemos a como nos conduzir nesta caminhada, quais são os inimigos que nós temos nessa caminhada, que é o mundo, que é o diabo, e também a nossa carne, como o lado pecaminoso do homem. Aprendemos também que nós temos as armas espirituais para combater esses inimigos, que é a oração, que é o jejum e também a palavra de Deus. Amadas aí, a oração que une as armaduras espirituais do crente, como melhor utilizá-las para a glória de Deus, a palavra. Nós estamos agora dentro dessa situação em que o homem tem como inimigo a sua carne, o lado pecaminoso do ser humano. Nós temos aí esse grande perigo que advém do fruto da carne, é a murmuração. Ela é um perigo que nós precisamos combater. Se nós estamos nessa carreira, queremos continuar sendo salvos, santos, devemos perseverar para chegar no céu, e a murmuração ela tem que ficar de fora. Por isso nós vamos estudar nessa lição esse tema. Eu espero que você esteja aí preparado para isso. Você pode trazer para a sala de aula, e aqui também eu coloco para você que nesta vida nós precisamos deixar muito claro que nós estamos enfrentando aí muitos obstáculos, né? Nossa caminhada cristã, muitos obstáculos nós vamos enfrentar, e muitas dificuldades também, a cada momento nessa trajetória. Mas o importante é que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu um conselho, todos nós não devemos abrir mão, é ter bom ânimo, né? Jesus, Ele disse lá em São João 16, versículo 33, tem de bom ânimo. Vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. E o bom ânimo, querido, ele é resultado de fé, é resultado de certeza daquele que não está sozinho. Então a nossa fé deve estar aí alicerçada na pessoa de Jesus. Quando nós tivermos aí então os obstáculos na nossa frente, nossa caminhada espiritual, ela deve estar voltada com os nossos olhos para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Do contrário, nós vamos caminhar pelo caminho da incredulidade, que vai nos levar à murmuração e nos vai levar à morte.
que nós possamos estar aí atentos a essa observação que o Senhor tem colocado para nós. Então, o tema de hoje, a palavra-chave vai falar sobre murmuração. Eu quero colocar para vocês aqui, já tendo tudo aquilo que nós temos falado, os significados de murmurar à luz aí dos dicionários. Você tem aí o sentido desde uma situação de sussurro, um murmúrio, um segredo nos ouvidos de alguém, né? Como você tem falar baixinho, falar de forma inaudível, como que um sussurro de voz baixa. Até mesmo você pode dizer, murmurar uma oração, murmurar até palavras de amor no ouvido de alguém. São significados que o dicionário traz também para a palavra murmurar. Mas também ela tem aí nesse sentido, essa fonte desse dicionário que está citada aí na parte superior, o slide, tem aí a expressão de descontentamento, sentido de expressão de descontentamento, de queixa, de lamentação, de lamúria, que coaduna muito com aquilo que nós vamos estar aí à luz da palavra de Deus entendendo, e aquilo que é abominável diante do Senhor. Tem o sentido também de censurar alguém apontando falhas, né? Trazer críticas e murmurar contra os pais, né? Ainda que quando você fala trazer críticas, né? Eu falei que aqui está falando murmurar críticas, no sentido das críticas desconstrutivas, que há críticas com palavras ditas ao tempo certo. A palavra do Senhor mesmo vai comparar como maçãs de ouro, salvos de prata, coisa assim. É a palavra dita ao tempo certo, né? Mas quando ela vem trazer uma destruição, ela vem trazer ali esse caráter depreciativo da murmuração, que não é um sussurro amoroso no ouvido de alguém, mas ela vem no sentido de apontar falhas, de criticar, de murmurar, de expressar contentamento, não vai produzir, nem na vida que está falando, nem na vida daquele que está ouvindo, a transformação, a mudança. Ainda que essa mudança seja algo legítimo, precisa ser ajustado, tem que ser dito da forma certa, no tempo certo, para que haja realmente a mudança. Nesse sentido que nós devemos aí apresentar, né, diante dos homens e diante de Deus as nossas queixas, nossas lamúrias, né? Nós chegarmos com confiança, nós vamos ver um texto em Hebreus, daqui a pouquinho, que vai falar se nós chegarmos com confiança diante do trono da graça. Graça fala de bem merecido, sabendo que nós vamos lá, mas sabendo que a gente não merece. Chegarmos com confiança ao trono da graça, para que em tempo oportuno possamos achar graça diante do Senhor. Ou seja, a obediência, ela precede aí as razões, as justificativas, as explicações, que nós vamos aí, né, hoje, nessa aula, trazer bastante esclarecimento, pelo menos é o que eu desejo, que eu espero que todos nós tenhamos. E que unidos possamos voltar ao corpo de Cristo como uma só pessoa. Porque havendo feito dessa forma e essa prática ser na nossa vida, com certeza teremos muitas bênçãos. Guarde aí que nós temos exemplos bíblicos para explicar isso para você. Nesse ponto ainda eu trago aqui a etimologia da palavra. Aqui, ó, sinônimos aí também de murmurar, né? Temos aí suspirar, lamentar, queixar. E aí a fonte vem do latim murmurare, né? Murmurar. Agora, o que é realmente a palavra murmurar e o seu significado nela no sentido bíblico, tá? Eu vou ampliar aqui também esse aqui, um slide importante. Ele vai trazer para nós aí o significado bíblico. Eu trago aí a fonte que nós trazemos esse material. Você pode pesquisar outras, né, extra da revista. A revista ela vai trazer também esse ensino. Você vai ver que todas elas estão coadunando com o mesmo sentido bíblico, né, onde ele, na sua grande maioria, ela é uma expressão que é condenada nas Escrituras, pois ela acontece aí com esse sentido de descontentamento, de insatisfação, de queixa, né, ou de lamentação, comumente expressando aí um sentimento de desacordo, de oposição e ira e rebelião, né? Contudo, o problema da murmuração acaba ficando um pouco pior, e geralmente essa posição que Deus desagrada, que aponta aí como um perigo maior para todo ser humano, é que geralmente ele é apontado como Deus como alvo da murmuração, mesmo quando as pessoas acham que está dizendo ao homem, ao ser humano. Vamos ver aqui no caso dos exemplos que nós vamos estudar, de Moisés, de Arão, que foram alvos da murmuração do povo. O próprio Moisés, você vai observar em algumas ocasiões, falar: quem sou eu, quem é Arão, para que vocês murmurem contra nós? Vocês estão fazendo isso contra Deus. É Deus que tirou vocês do Egito.
Eles foram usados por Deus para esse objetivo. Então, o perigo daquele povo correu, e as consequências que eles sofreram é o que nós estaremos estudando no dia de hoje, para alertar aí quanto a que nós não venhamos incorrer na mesma situação. Isso ficou registrado na Bíblia e foi para ensino nosso. Nós viemos aprender, para que nós tudo isso não praticar e não cair no mesmo erro. Tá? Ainda nós temos aí mais uma sequência, tem mais uma sequência ainda dentro desse material. O subsídio da revista da CPAD também traz aí o significado aí do termo grego, também mostrando aí a conotação do espírito de descontentamento, teimosia. Essa expressão aparece aí nesse textuário nosso, bem nesse sentido. O textuário está na primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:10, é o mesmo sentido lá de número 16, mas no grego, no Novo Testamento foi escrito, conota aí esse espírito de descontentamento e ainda fala de teimosia, no qual caracterizou os israelitas no deserto. O termo grego, e aí para contenda, significa interrogatórios, questionamento, dúvidas. E essas atitudes estão na sequência que normalmente ocorrem. Qual quase sempre a dúvida intelectual acompanha aí a revolta moral contra Deus e quebra as relações com os nossos companheiros. O cristão não deve esquecer que as explicações, ainda que elas sejam justas, sejam plausíveis e devam ser dadas, caso elas ocorram, ela vem depois da obediência, não antes. Tem um texto aí em São João, capítulo 17, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São João, no capítulo 7, versículo 17, que diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Entre os ensinos de Jesus Cristo, ele mesmo falou essa expressão. Nós vemos aí então esses versos significados importantes que você, talvez como aluno, numa revista do aluno, você não tem toda essa informação, eu estou trazendo aqui para esse enriquecimento nosso. Os objetivos que nós vamos alcançar nessa edição são 3. Este é o primeiro que está para você aí na tela. Vamos explicar esse sentido, o tópico 1 vai falar sobre isso. Nós já temos trazido aqui algumas fontes. Então, nós vamos ver também aí no item objetivo 2, também o item 2, o tópico 2, vai mostrar que a murmuração provocou um impedimento de toda uma geração de entrar na Terra Prometida, e como aprendizado para nós temos que ter consciência, e isso que é o terceiro objetivo da lição, que é um pecado, e esse pecado ele nos impede de entrar na Canaã Celestial. Então vamos ver aí com mais profundidade o que esses povos fizeram, de forma que eu e você de não incorrer no mesmo erro que eles incorreram. Nós vamos fazer uso da estrutura de 3 tópicos com subtópicos, e aí está disponível para vocês os temas de cada subtópico que nós vamos desenvolver de acordo com a descrição da lição, visando aí alcançar aqueles objetivos. Tá? Todos eles estão dispostos aí de uma forma sistemática, organizada, para que esse entendimento, esse ensino, esse estudo venha ser produtivo e eficaz e eficiente na minha e na tua vida. Tá bom? Já lanço aí para você em tela também o textual da lição. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Esse é o conselho de Paulo, primeira carta aos Coríntios 10:10. Essa verdade prática também trago uma ênfase aí, e para todos nós é um ensino precioso. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo dentro dessa aula que você está tendo acesso. Quizá você já tenha passado por essa experiência, já repreendido esse mal da sua vida e hoje já vive em abundância de comunhão com Deus e com toda a igreja. E está aí cada dia mais, cada dia vigiando para que não incorra nesse erro. Mas talvez você seja uma pessoa que ainda não obteve explicações do porquê tem se sentido fraco espiritualmente. E dentre várias causas que pode trazer esse enfraquecimento espiritual, é uma oportunidade de você também avaliar nessa lição
se você não tem trilhado por esta prática da murmuração, pois ela é uma das causas que enfraquece a vida espiritual e acaba aí com a comunhão da igreja, tá? Local. Existem várias outras causas de enfraquecimento espiritual. Crente que não lê a Bíblia, crente que não ora, crente que não jejua, crente que muitas vezes ele pratica ali sua fé muito superficial, ele acaba incorrendo aí em momentos de incredulidade. E nós vamos ver durante o desenvolvimento da lição que essa incredulidade, trazendo essa fraqueza espiritual, também pode provocar essa fraqueza espiritual no sentido de promover que você venha a ser aí um murmurador, reclamão de tudo e de todas as coisas, e não entendendo que muitas vezes você pode estar reclamando e fazendo uma reclamação de Deus, né? E isso vai acabar com a sua comunhão com Ele, com a igreja local, e vai te impedir de desfrutar das promessas de Deus. Então, é uma observação que cada um de nós, eu tenho que examinar a mim, você examina você, para que nós venhamos ter aí uma produtividade e venhamos absorver algo, sejamos transformados através da palavra no estudo dessas reflexões. Temos a leitura semanal disponível, que você antecedendo a aula, que vai ser ministrada presencialmente, Deus permitir, no dia 19 de maio, está para você aí nas telas, aí, ó, 19 de maio, aula presencial nas AD Beléns, e também outras igrejas que utilizam a revista CPAD na classe dos adultos. Trazemos esse material para vocês, tá? Então, a leitura, os temas das leituras diárias, você vai desenvolver desde a murmuração dos israelitas ali nos dias de Moisés, mas você vai observar também os dias de Jesus dos apóstolos. Vamos aprender a evitar essa murmuração contra a liderança, né? Poder chegar diante de Deus com confiança, mas não com murmuração. Vamos ver aí a prática da murmuração e a relação que ela tem com a morte espiritual para os dias atuais. O povo de Israel teve de forma literal e espiritual também. E a murmuração como trazendo divisão e separação aí do povo de Cristo, né? Quando você observa uma igreja em que ela possa estar aí sofrendo divisões, um desenvolvimento muito precário, você pode ter certeza que existe no fundo dela uma desunião, resultado de queixas, de questionamentos, resultado aí de desacordo, né? Porque quando nós temos um mesmo objetivo, um mesmo propósito, não há impedimento para qualquer coisa que venhamos fazer. Nós vemos isso como exemplo clássico relatado nas próprias Escrituras. Quando você estuda, por exemplo, o livro do Gênesis, lá no capítulo número 11, você vai encontrar uma passagem, e eu até vou localizar aqui na minha Bíblia, e me veio a memória agora, eu tenho certeza que é pelo Espírito Santo de Deus, que vai ajudar você nesse entendimento, no texto de Gênesis, capítulo de número 11, versículo 6. É um contexto que fala aqui sobre toda a terra era de uma mesma língua, e logo após o dilúvio, quando o povo, os descendentes de Noé ali, os seus descendentes, ele resolve ali fazer uma torre chamada Torre de Babel. Muitos conhecem esse episódio. Chegasse ali ao topo dos céus e eles tinham aí esse objetivo. O Senhor tinha chamado eles para que eles levassem a sério o crescer, multiplicar, encher a terra. E eles agora queriam ali ficar presos num certo local, criar a sua própria segurança, seu modo. O contexto praticamente é esse. E quando eles intentaram fazer isso, o Senhor observou eles ali trabalhando. Versículos iniciais desse capítulo mostram que eles estavam ali com os tijolos em andamento, trabalhando, e foi o momento em que Deus, ele fez ali essa intervenção divina. Eles diziam uns aos outros: vamos fabricar tijolos, vamos queimar, vamos edificar uma cidade. Olha os projetos do homem, que toca o cume dos céus, nós vamos façamos aí um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Ou seja, um objetivo totalmente contrário ao que Deus tinha reservado para eles nas Escrituras, né? Revelado para ele a sua vontade, ali na época ainda, de forma verbal, mas para nós hoje, nós temos registrado para ensino nosso. E a Bíblia vai nos ensinar, quando o Senhor, eles estavam ali trabalhando, dentro dessa obra, Deus desceu para ver, versículo 5 diz: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.
Veja que o próprio Cristo, vendo a união, ainda que com um objetivo errado, o Senhor mesmo havia afirmado que não haveria restrição se eles continuassem assim em tudo que eles tentariam fazer. Foi por isso que a partir do versículo 7 nós vemos aí Deus enviando a confusão das línguas para que eles não tivessem êxito na produção deste empreendimento, mas eles voltassem ali a se agrupar e cada um fosse para a sua região, cumprisse aí a vontade de Deus, de crescer, multiplicar e encher a terra. Você entende agora esse sentido que eu estou trazendo aqui para nós, da importância que não haja queixa, que não haja desunião, né? Porque quando há união, irmãos, quão maravilhoso é, quão saudável é para a igreja, quão saudável é para o corpo de Cristo. E isso implica, irmãos, até na salvação daqueles que ainda não são salvos. Eu vou ler mais uma referência aqui, tudo aquilo que o Espírito Santo tem me feito lembrar, daquilo que Deus tem trabalhado. Antes de adentrarmos aqui, eu vou passar para você rapidamente, aí você anota os textos dessa leitura semanal. Não haverá tempo de fazermos a leitura completa aqui para vocês, mas aquilo que o Espírito Santo tem me feito lembrar aqui, eu quero trazer para vocês, de grande importância, ressaltando aqui essa importância da unidade, para mostrar para vocês que a murmuração, que é um perigo por si só, né, e nós vamos ver o exemplo no povo de Israel, não compensa, mas o quanto a bênção ela edifica e ela é importante, e Deus espera que nós caminhamos por ela. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 17, onde nós temos a oração sacerdotal de Cristo Jesus. Ele diz-nos, a partir aqui do versículo de número 23, diz assim: eu neles e tu em mim, Jesus falando com o Pai em oração, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. Jesus estava orando para que nós fôssemos perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Quando eu e você chegarmos a essa altura de perfeitos em unidade, cada membro do corpo de Cristo, entendendo obviamente que nós somos, Jesus Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo, ele é o cabeça da igreja. Mas nós somos membros uns dos outros em particular. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 12, trazendo aqui, são tudo leituras extras que você pode anotar, e você vai ver que vai trazer edificação para a sua sala, para a sua vida. Romanos, capítulo 12, versículo de número 4 e 5, diz assim: porque, assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, só a palavra do Senhor. Versículo 5, assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo, né? Ele tem aí um particular com cada um, sim, mas nós estamos ligados em Cristo, que é o cabeça, mas particularmente somos membros uns dos outros. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre as diversidades dos dons espirituais, a partir do versículo 12 ele vai falar também sobre a unidade do corpo. E ele vai revelar, né, no versículo de número 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem. E se um membro é honrado, todos os membros também são honrados, ou seja, regozijam-se com ele. Versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Então veja aí a importância, irmãos, de nós batalharmos em prol da nossa fé e dessa unidade em Cristo, e o quanto é perigoso a murmuração, que nos põe não somente contra Deus, que é o perigo maior, mas contra o nosso irmão, que ainda, quem sabe, está aí doente na fé, ou está ainda em fortalecimento, ou está enfraquecido, e nós não podemos, porque achamos que estamos cheios de razão, sermos arrogantes e desprezar o irmão que está em crescimento. Devemos saber falar, sabemos suportar. Se
Paulo vai ensinar em algumas cartas, em alguns momentos, se a comida vai escandalizar o seu irmão, se a bebida, porque tem gente que faz separação de comida, outro, isso aqui pode, tu não pode, um você faz para separação de dia, esse aqui é outro lá. Não, irmãos, se por causa da fraqueza do seu irmão, né, você não custa nada você deixar, a Bíblia não fala ali, é o sentido do contexto ali da palavra, né? Não venha fazer seu irmão ser escandalizado por isso, né? Ali tem gente que para ele tudo é pecado. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não se culpa naquilo que aprova. Parafraseando, é esse o sentido. Mas o fato é que nós não devemos preocupar somente com aquilo que é nosso, mas também aquilo que é do outro. O que eu chamo a atenção aqui é que nós não venhamos ser pessoas que provocam o gatilho da murmuração de outros que ainda estão em crescimento e desenvolvimento espiritual, né? E também não sejamos esses causadores da murmuração. Essa lição vem trazer aí uma dupla entendimento de reflexão, nós dizendo, para nós estarmos preparados contra este mal. Então, de acordo aí com os temas que eu já coloquei para os irmãos, que está aí na tela, você pode aí, então, vou colocar para você aí os textos bíblicos, onde todas essas passagens serão importantes você aí desenvolver texto e contexto durante a semana que antecede a aula, que vai ser ministrada dia 19. Estou passando aí rapidamente para que você tome nota. Você pode parar, pausar e dar sequência, para que essa aula não fique tão longa. Eu digo isso para que os irmãos, obviamente, que não tem a revista física, né, você possa aí ter todo esse acesso. Bom, com certeza você vai aí ser abençoado. A nossa leitura bíblica em classe, eu quero me ater aqui um pouco dentro dessa leitura, nessa reflexão, onde nós teremos aí uma contribuição muito singular. Esse texto de Êxodo, capítulo 16, do 1 ao 7, é o que está na nossa revista, mas nós temos também aí o texto áureo, que está no versículo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, somado com o versículo de número 11, mas nós temos aí importante a leitura que eu sugiro que assim você o faça, também do texto até o versículo 7, você pode avançar um pouco mais, versículo 10, versículo 11, enfim, você avance e você tem aí todo o entendimento daquilo que discorreu nessa passagem onde demonstra aí o povo de Israel quando ele saiu lá do deserto e partiu de Elim, indo para o deserto chamado Sim. É um percurso, um trajeto, período do momento que eles saíram ali do Egito para ir em direção à Terra Prometida. O texto bíblico nesse contexto vai relatar ali que fazia 1 mês e meio depois da saída deles do Egito, e a Bíblia vai nos registrar aí quanto esse povo, os filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e Arão, quando ali no deserto, ao ponto de dizerem que preferiam ter morrido por mão do Senhor lá na terra do Egito, pois eles diziam que lá eles estavam tendo comida a fartar. E acusaram então a pessoa de Moisés, acusaram ali Arão, de tê-los levado para morrer de fome no deserto. E o Senhor, ele contemplou tudo aquilo que eles estavam falando naquela situação. E o Senhor disse para Moisés: eu tenho contemplado tudo que eles têm feito. E o Senhor falou também que ia fazer chover pão do céu, que todo o povo sairia colher diariamente uma porção de cada dia. E isso, irmãos, Deus fez para que provasse que eles ali andariam na lei do Senhor ou não andariam. Determinou ali uma porção diária, e durante a semana deveriam colher. Quando chegasse ali no sexto dia, a porção iria ser dobrada para que no sábado, e não haveria de descer o maná, eles tivessem o alimento também para aquele dia. Então na sexta era dobrado, né? Se guardasse de um dia para o outro durante a semana, ele estragava, mas se guardasse de um dia para o outro na sexta, não estragava. Toda essa provisão de Deus seria mais uma prova de que Deus havia feito ali a retirada deles do Egito com mão poderosa. Não fora Moisés, não fora Arão, foram apenas instrumentos que Deus usou para comunicar eles. Lembra que Deus havia de falar com eles, né, diretamente? Nós vamos ver mais um pouco à frente ali, eles não quiseram, né? Mesmo quando lhe foi dada a oportunidade, eles não quiseram. Aqui o Senhor estava declarando a eles
ali essa parte inicial, a oportunidade deles crescerem na fé, tá? De uma forma prática. Ele estava falando através de ações, de dificuldades que também nos dias atuais nos sobrevêm para provar muitas vezes a nossa fé. Muitos, em vez de saírem aprovados, glorificando e exaltando o nome do Senhor, sabendo que Ele é um Deus que cuida, entende e sabe o que nós estamos falando, parte para o caminho da murmuração e atrasa-se o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual. E que, quando na persistência nesse tipo de prática, nós vamos ver aí que quando ocorrer o juízo da parte de Deus sobre a nação do povo, dos filhos de Israel que saíram do Egito, para que ficassem prostrados no deserto, nós vamos observar que até esse ponto já tinha passado 10 vezes provações e que 10 vezes eles tinham falhado e murmurado perante o Senhor. Então, nós temos que entender que o Senhor, Ele prova aqueles povos quando tinham retirado eles do Egito, e Ele queria mostrar agora através dele, quando eles clamaram e murmuraram pela questão do pão, ali do alimento, o Senhor ouviu e atendeu de mandar não só o pão, você vai ver no contexto que ele, de uma tarde a outra, eles haveriam também de comer carnes, e na parte da manhã fartariam-se de pão. E eles veriam através disso a glória de Deus, mais o poder de Deus mais uma vez, né? Mostrando que Deus não estava pagando ali de imediato com um juízo, não, Deus deu oportunidade para eles, né? De crer e obedecer, né? E reconhecer que era Deus que estava na direção, que era Deus que estava na vida deles, e que era a Ele que eles deveriam recorrer com humildade para que eles pudessem ser abençoados. A arrogância, a prepotência, a vaidade, o eu sei, né? Eu sei, eu posso, eu faço, aconteço, foi o que gradativamente eles, se deixando alimentar por isso, provocou, como nós vamos ver no desenvolvimento da lição, para toda aquela geração, né? Então nós vamos observar aqui, irmãos, que o Senhor, Ele trabalhou com carinho dentro desses textos. Você está aí, o padre deixei parado comentando aí o versículo 2, mas você tem aí o versículo 3, mostrando tudo isso que eu falei para os irmãos, versículo 4 e 5, né? E o versículo 6 e 7 é onde ele finaliza a leitura em classe, mas você lê aí todo o contexto e você vai ver que a Bíblia registra aí que a congregação dos filhos de Israel murmuraram aí contra Moisés e Arão ali no deserto, quando eles preferiram aí voltar para a terra do Egito, né? E Deus, Ele proveu aí, mostrando o alimento, a carne, o pão, que Ele era Deus, mais uma vez, né? Mais uma vez, e o Senhor, infelizmente, não recebeu a gratidão por parte daqueles que ali passaram por essa experiência. E assim eles murmuraram. Eu sugiro que você faça a leitura também dos versos que contemplam o capítulo número 14 e o capítulo de número 16 do livro de Números. Bom, queridos, você vai ver aqui ali algumas experiências de murmuração. Do versículo do capítulo 14 você vai observar que é um texto que antecede, ou seja, que ocorre depois que o povo representado pelos 12 espias, qual foram enviada por Moisés na direção de Deus para espiar a terra, e trouxeram seus relatórios. O capítulo 13 de Números trata sobre isso, e o capítulo 14 vai mostrar para nós ali qual foi a reação deste povo. Então, somado ao capítulo 16 da leitura em classe, eu sugiro que você acrescente aí na sua leitura. Ela vai ser importante no desenvolvimento do seu entendimento da lição, tá? Os israelitas querem voltar para o Egito, né? Quando eles, ali naquele relatório que os espias trazem, somente Josué e Caleb trazem uma palavra de vida, de edificação. Os outros murmuraram, né? Consideraram-se pequenos, e infelizmente essa situação foi uma situação que promoveu de reação da parte de Deus para com eles a determinação de que eles estariam ali, toda aquela geração morta no deserto. Somente Josué e Caleb
e aqueles que de 20 anos para baixo, mas de 20 anos para cima todo mundo ia perecer, exceto Josué e Caleb, né? Visto que eles não honraram a Deus, preferiram confiar na sua própria força e viram que elas não haveriam de dar conta e agora estavam ali murmurando, né? Eles desconheceram que o segredo era perseverar em seguir o Senhor. O texto do capítulo 14, no versículo de número 24, vai falar: porém, meu servo Caleb, porquanto nele não houve um espírito, não houve outro espírito, conforme ocorreu nos 10 outros, né? Porque Josué teve o mesmo espírito que Caleb teve. Ele não teve outro espírito. Perseverou em seguir-me. O Senhor disse, eu o levarei à terra em que ele entrou, e a sua semente possuirá a sua herança. Os demais não tiveram o mesmo sucesso. Somente Josué e Caleb e a geração que nasceram deles e de outros que com menos de idade, de 20 anos, seguiram ainda na trajetória do deserto, foram aqueles que tiveram a oportunidade ainda em aberto para poder entrar na Canaã, a terra que o Senhor prometeu. Razão pelo qual, assim como os 40 dias que os espias estiveram ali na terra, espiando, né, eles passaram agora 40 anos no deserto, trazendo ali por completo o cumprimento desta palavra da parte do Senhor. E ali ficaram prostrados muitos e muitas pessoas. Você leia também depois, elaborando dentro dessa estrutura da importância desse ensino à luz da palavra. A escola dominical é Bíblia, irmãos. Para aqueles que amam a palavra, estudam a palavra, vão aprender. Essa é uma riqueza enorme. Você se dedicar na leitura, na meditação, na oração, dentro desses textos. Você também aponta e anote aí, eu deixei marcado aqui para falar para vocês. Escreva aí nas suas anotações a referência aí de Números capítulo também 16. É importante que você tenha aí esse entendimento. A lição no seu desenvolvimento, ela não tem aí, não é hábil o tempo necessário para que discorra sobre todos esses detalhes, mas você vai ter também a rebelião ali de Corá, de Datã e também de Abirão, homens que eram da tribo de Levi, né? Você vai ver aí homens agora específicos da tribo de Levi, que chamaram aí também homens representantes de todas as outras tribos para se levantar perante aí a Moisés, e se levantaram perante Moisés ali 250 homens, dos maiorais da congregação, e eles se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles se invejaram deles, né? Você vai observar nesse contexto que não lhes contentaram o serviço que os levitas, principalmente a tribo de Corá, tinha no manuseio dos utensílios do tabernáculo. Eles já tinham uma missão nobre e eles queriam ocupar também o cargo aí do sacerdote, né? Você vai observar expressões que eles colocaram, né? Por que, pois, vós levantais sobre a congregação do Senhor? Foram uma das acusações que eles apresentaram perante ali a pessoa de Arão e Moisés. Então você vai ler, vai ter muita coisa rica que você vai entender a forma que Deus trabalhou e Deus permitiu ali Moisés colocar ali em desafio aqueles que estavam querendo ocupar aquelas posições. Você vai ver como que Deus ele agiu, interviu nessa causa junto a Moisés e Arão, porque quando Moisés e Arão ouviram aquelas pressões, não pense que Moisés revidou, que Moisés bateu no peito, não, porque eu sou o cara, eu sou e aconteço, não. Moisés tinha ciência daquilo pelo qual e por quem eles foram chamados para fazer a obra do Senhor. O próprio texto, você marca aí Êxodo, também capítulo 7, versículo 1 e 2, vai dizer que o Senhor disse a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixei ir os filhos de Israel da sua terra. Então, você vê aí, versículo 1 do capítulo 7 de Êxodo: eis que tenho posto você, Moisés, é eu que tenho posto você, né? Então, você vai ver aí que aquele povo, comandado ali por
ali Corá, depois você vai ver também Datã e Abirão, e mais aqueles 250 homens se revoltando, e enfim, Corá levantou, tentando colocar ali toda a congregação, e aqueles homens que representavam toda a tribo de Israel estavam ali dizendo, né? E olha o que Corá falou: amanhã de manhã o Senhor fará saber quem é o santo que deve chegar a ele e a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. E você vai observar, né? Fazei isso, tomai os incensários, orai toda a congregação, e pondo neles fogo neles amanhã, deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Baste-vos, filhos de Levi. Foi a expressão que depois que Moisés prostrou-se, caiu em pranto, ele foi clamar ao Senhor. Deus deu a direção para ele. Ele não se revidou na frente no primeiro momento, não. A Bíblia fala no versículo 4, quando Moisés ouviu aquilo que eles estavam dizendo: quem vocês, né, se levantam aí contra a congregação do Senhor? Tem que ser colocado aí como maioral. É a expressão. Vós que tem se elevado, vós elevai-vos. Aí, ó, ele vai sobre a congregação. Moisés, ele foi prantear diante do Senhor e Deus deu a direção para ele. E ele colocou ali esse desafio: coloque um censário em Deus, vamos ver o que Deus vai responder, né? Moisés ainda chamou a atenção dele: pouco é para vós Deus ter separado vocês para fazer a obra, né, de Israel, administrar o ministério no tabernáculo, né, e estar perante a congregação, né? Versículo 10: e te fez chegar a todos os seus irmãos, a Levi contigo, e ainda também procurais o sacerdócio. Era o desejo que Moisés identificou no coração daqueles que ali estavam. Leia lá, irmãos, não dá tempo de discorrer tudo aqui. O meu desejo é fazer versículo por versículo, mas aí a aula de hoje ficaria muito extensa. Você vai ver ali o final, né? A consequência de que todos aqueles que estavam e ficaram ao lado de Datã, de Corá e de Abirão, as consequências que eles tiveram. Eu já adianto para vocês, irmãos, você vai ver lá, a terra se abriu de uma forma sobrenatural e eles foram engolidos. E aqueles 250 homens também saiu fogo do Senhor e os consumiu. Aqueles 250 homens, representantes das tribos de Israel, que se uniram àquela revolta, né? E se não fora o que bastasse, nós vamos observar que aquele povo, que mesmo observando tudo isso que Deus fez, ainda voltaram após a morte desses homens, após a morte de Corá, Abirão e Datã, eles ainda apontaram o dedo para Moisés, dizendo que ele que tinha matado o povo. Deus, irmãos, promoveu ali uma praga no meio daquele povo. E se não fora Moisés ter falado para Arão: Arão, corre lá, pega o incensário, vai lá diante da presença do Senhor, faz ali confissão de pecado pelo povo, para que o Senhor aplaque da sua ira contra o povo. Irmão, se ele não fizesse isso a tempo, já teria sido uma quantidade muito maior do que a Bíblia relata, pois esta praga, irmãos, até ali quando Arão faz ali o sacrifício diante do Senhor, e ali o Senhor recebe aquele sacrifício, ele aplaca a sua ira. Entre os mortos e os vivos estava ali Arão ali entregando o sacrifício. Já tinham ido 14.700 pessoas, afora aqueles que já tinham morrido pela causa de Corá. E então, vemos aí, irmãos, que o juízo, o amor de Deus é grande, mas o juízo dele também, ele é fiel em cumprir sobre aqueles que insistem em estar errando. É nesses textos, Números 14, Números 16, Êxodo capítulo 16, Êxodo capítulo 7, 1 e 2, são todos textos importantes que eu sugiro que você medite, se aprofunde nessa lição, e você vai ver, né, e estará preparado ali para dar essa aula. Nós vamos apresentar rapidamente aqui a estrutura da lição. Antes quero colocar para você aqui a parte B do versículo 11, o 10, nós já colocamos que é o texto áureo, que também está na leitura em classe. É importante você também colocar em classe. Nós estamos estudando tudo isso, porque tudo isso sobreveio como figura. Se você não estudar essas passagens, você não vai entender o quanto de lição ela tem para nos ensinar como exemplo, como figuras,
estão escritas para aviso nosso, para que nós não cheguemos, né, a praticar o que eles praticaram e não cair na mesma situação. Para quem nós estamos agora aqui vivendo, né, os fins dos séculos. Jesus está perto, brevemente vem buscar o seu povo. A Canaã celestial está aí. E nós não podemos, irmãos, incorrer nesse risco de morrer, né, ou de ficar e não adentrar nesta Canaã celestial que está preparada para nós. E é por isso que nós estamos aqui estudando esta aula e presencialmente, dia 19 de maio, a igreja estará reunida aprendendo também esta palavra ali. Convide seus pares, convide seus familiares e não perca essa lição. Deus continuará falando poderosamente ao meu e ao seu coração. Você por aqui, vai orando, vai me ajudando, vai deixando like, vai compartilhando e Deus vai abençoar ricamente. A estrutura da lição, quero passar rapidamente aqui a vocês. Nós teremos 3 objetivos a alcançar. Temos aqui esses que estão na tela, já falamos anteriormente, mas trazemos aqui um review para que você recorde. Rapidamente, a estrutura da lição vai trazer também o sentido dessa palavra bíblica, que significa murmurar. Vai mostrar essa primeira geração que nós já estamos aconselhando aqui com esses textos. Você vai ter esclarecido e alcançar esse objetivo de entender que essa primeira geração, ela ali não alcançou a terra prometida, a murmuração impediu. Nós, com esses comentários que já trouxemos, mas com a sua leitura profunda e mais os comentários da lição, você vai ver que você vai tirar, vai ser bênção, e vocês vão entender, ter certeza e conseguir reproduzir isso para a sala com toda a propriedade do grande perigo que é a murmuração. Esse é o tema central desta lição. E saber também que murmuração é um pecado que pode nos impedir de entrar na Canaã celestial, como o texto áureo já nos avisou. Então essa lição basicamente ela é essa. Nós precisamos, então, somente agora na estrutura da lição, usar esses exemplos que o pastor Osiel tem trazido, enfatizando alguns pontos, que eu vou fazer aqui rapidamente para concluir esta lição. Nós já estamos aqui com um tempo já bastante avançado, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem algo a fixar em nosso coração, né? Dentro dessa introdução, o que nós precisamos colocar é que as ações maléficas, né, do inimigo, né, através dessa proposta de nos alimentar o nosso eu, a nossa carne, com as obras da carne, nós deixamos produzir dentro de nós e nos distanciam de Deus. Uma dessas obras da carne é o pecado da murmuração. Por isso que está aí, uma delas é o pecado da murmuração, tá? E é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Essa é a introdução que você deve trazer durante a lição, né? Entendendo e reforçando também, como fala aí no primeiro finalzinho do item desse tópico chamado Introdução na Revista, e a incredulidade e a murmuração, elas caminham de mãos dadas, elas caminham juntas, e ela então pode ser aí um ponto de indicação de você caminhar para a murmuração ou estar murmurando. É só você analisar o quanto você está, quanto à sua fé. Se você se sente enfraquecido, cuidado. Você pode estar vulnerável a esse pecado e cometendo aí, desagradando a Deus. E Deus quer que você e eu sejamos aí fortalecidos na fé e para que possamos, à luz da palavra, olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Este é o antídoto, esta é a receita de nós não venhamos a se desviar o nosso pé, nem ficar preso pelo pecado e nem embaraçado com as coisas dessa vida, né? Entendendo que nós temos um alvo, um objetivo e que nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. Vamos partir para o primeiro item, onde nós vamos encontrar aí o nosso tópico, então explicando essa palavra murmuração. Recordando, temos esses 3 itens que nós já apresentamos no início, que é murmurar, o comportamento dos murmuradores e o crente murmurador. Primeiro item, nós temos aí no hebraico e no grego, nós vamos trazer no próximo slide, tem aqui o grego e no hebraico, né, as expressões que traduzem esse verbo murmurar para nós, que tem o sentido de reclamar, de murmurar. No substantivo ele tem um sentido mais de música solene, um pensamento, uma meditação ou até conspiração. Temos aí alguns versículos que dão sustentação a esse entendimento. Você pode, havendo tempo, trazer em sala de aula para reforçar esse entendimento. No grego nós vamos encontrar a palavra murmurar no sentido de queixar-se, né, dizer algo contra alguém, confabular, né, de forma secreta, né.
Você tem aí a referência de São João 7,32, e nesse primeiro tópico da lição, nesse primeiro item, o tópico a murmuração na Bíblia, que nós chamamos de destaque do comentarista, é que o murmurador, ele tem um espírito dominado pelo descontentamento, um desacordo, uma ira, uma queixa e oposição. E até Deus não escapa dele. Então, exemplo do que nós já temos comentado aqui nessa introdução da lição. De acordo, irmãos, vou deixar ampliado aqui, você vai entender, para você ler aí, vai ficar muito interessante se você depois quiser dar um print. De acordo com os dois testamentos, vamos avaliar o comportamento dos murmuradores. Os dois testamentos estão falando da Bíblia. O mal da murmuração, ela estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas, lá nos dias de Moisés. Você vê aí no primeiro quadro aí, no primeiro quadrante aí. Você vai observar também, e nos dias de Cristo, o segundo quadrante está aí, também entre os escribas e os fariseus. Se você quiser ter exemplo, você pode usar aí, por exemplo, Antigo Testamento, você vai observar Êxodo 16 e 11, como uma referência chave, mas você tem aí vários outros textos. No Novo Testamento, você pode pegar um exemplo de Lucas, capítulo 15, versículo 2, tome nota, e você vai encontrar também, no terceiro quadrante aí, na igreja em Jerusalém, lá no início, uma passagem bastante conhecida em Atos dos Apóstolos, quando houve aquela murmuração ali, quanto aqueles que serviam à mesa, E fica a perguntinha para nós, quarto quadrante aí, será que este comportamento existe no nosso meio? Existiu nos tempos antigos, na época de Jesus, no meio da igreja, no desenvolvimento da igreja primitiva. E será que esse mal existe no nosso meio? É uma perguntinha que nós precisamos fazer. Este mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto e indiretas sarcásticas. Quando eu faço essa pergunta, será que esse comportamento existe em nossos dias, no nosso meio? Este mal lhe revela aí um comportamento inconveniente na vida das pessoas, um temperamento inquieto e umas indiretas sarcásticas. E este mal é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado aí dos apóstolos. Então, queridos, nós precisamos aí ter toda a cautela neste comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, ela também afeta ou altera negativamente, inclusive a nossa saúde emocional, por que não dizer também a nossa saúde física, Nossa saúde emocional e nossa saúde física. Então, nós precisamos estar aí atentos com relação a isto. Não podemos aí naturalizar a prática da murmuração. Natural. Todo mundo reclama mesmo, então isso é normal. Não podemos naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a este pecado. Nós temos aí, nesse sentido, a indisciplina, o descuido com as virtudes do Espírito. Leia depois Gálatas 5,16. O crente, irmãos, ele torna murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo o diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, queridos, não é possível que um crente murmurador ele ser aí alegre, não é possível um crente murmurador ser bondoso, não é possível um crente murmurador ser aí agradável por meio da sua atitude, visto que a sua alma está doente e por isso o seu corpo acaba aí transparecendo coisas não agradáveis. A Bíblia vai nos ensinar em Mateus capítulo de número 6, versículos 22 e 23, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será sadio, será bênção. Mas se for mal, vai ser tenebroso. Nós precisamos vigiar com relação a isto, certo, querido? O nosso segundo objetivo da lição, nós vamos já caminhar para ele, vai mostrar aí que a murmuração impediu aquela primeira geração de entrar na Terra Prometida.
está aí para você na tela, ela vai nos trazer aí, através desses itens, esses ensinos que mostram esse perigo da murmuração, onde promove impedimento para aquela primeira geração entrar na terra prometida. Durante aquilo que nós já comentamos a vocês aqui, nós observamos aí, foi Deus que escolheu os líderes, né? E eles murmuraram contra a liderança deles, mas esqueceram que foi Deus que promoveu. Nós vemos aqui um texto que nós já colocamos para vocês aqui, através da leitura bíblica, mas já tinha preparado aqui para um pouco mais à frente colocar para os irmãos esse texto em específico. Os demais eu peço que você faça a leitura, sugiro que você faça a leitura, Números 14, Números 16, todinho, né? E esse texto de Êxodo capítulo 7, 1 e 2, ele vem enfatizar aí que fora Deus que escolheu a pessoa aí de Moisés e seu irmão como auxiliador para liderar o povo, conduzi-lo à terra. Expressão do versículo 1, como eu falei para os irmãos, eis que te tenho posto. Foi Deus que colocou ele até mesmo como o próprio Elohim, como Deus sobre Faraó. E Arão ali, seu irmão, ia ser o profeta. Deus ia falar tudo o que Arão devia falar. Deus falar para Moisés, Moisés falar para Arão, né? E assim Deus iria cumprir ali, através deles, como também cumpriu a retirada deles ali com mão forte. E nós temos muitas vezes, irmãos, é que murmuração contra os líderes escolhidos de Deus, né? Neste caso, por exemplo, do povo de Israel, desses pontos que nós já comentamos com vocês aqui, nós vemos aí que houve ali uma situação que levou à murmuração, que seguiu ali de ingratidão, né? Pois depois de ele experimentar grande livramento, passou aí, pela sua falta de fé e incredulidade, a murmurar contra a liderança de Moisés, Arão, de maneira sistemática, ligando aí que esse legislador os tinha conduzido para morrer ali no deserto. Isso nós encontramos na leitura em classe, no versículo de número 3, capítulo 16 de Êxodo. E nos relatos que nós já lemos aqui com os irmãos, nós verificamos aí que a murmuração, ela sucede aí à incredulidade. Onde há uma ausência de fé, passa a ter a escolha aí do que é mal. E aí, a prática da murmuração, que é um dos males terríveis, acaba sendo uma das opções que aquele que, sem fé agora, pratica qualquer tipo de coisa que desagrada a Deus. E essa coisa abominável chamada murmuração está no meio. Tem uma ilustração importante aqui, achei interessante, que logo nós não podemos separar atitudes como, por exemplo, a bondade, a sinceridade e a verdade de quem acaba se submetendo por esse caminho, por esse pecado da murmuração. Essa pessoa, na verdade, ela joga tudo isso pro ralo. E aí o que acontece? A impaciência vai aumentando, ele sobe pelo degrau da ingratidão, e daqui a pouco ele está desrespeitando a liderança que Deus levantou. No caso do povo de Israel, murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, né, nesse tópico que foi impedimento para essa geração, a primeira geração, entrar na terra prometida. É um alerta, uma atenção e para todos nós os dias de hoje, né? O Senhor tem para nós ensinos através do Novo Testamento, também desde já nós podemos dizer, como por exemplo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, nós devemos, Paulo roga que nós reconheçamos aqueles que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, que vos admoestam. Essa é a mensagem que Paulo traz ali aos Tessalonicenses. E os tenhais em grande estima, isso é ensino para nós também, irmãos. E os tenhais com grande estima e amor por causa da obra. Às vezes estão errados, mas às vezes por causa da obra, mas a gente tem que aceitar algumas coisas e depois Deus vai preparar o tempo oportuno que eles venham se corrigir. Mas ele fala ainda lá no texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, ensino do escritor do Novo Testamento: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas suas almas como aqueles que hão de dar conta delas,
para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não seria útil. Isso não seria útil. Eu trago aqui, irmãos, essa importância dessa reflexão neste momento, pois isso é muito sério. Você pode ter certeza que Deus, Ele cuida, Ele trata diretamente com aqueles que Ele tem colocado para reger o seu povo, para trabalhar junto com o seu povo. Se você tem dúvida, é só você olhar e as 7 cartas que Deus usou ali, João, para descrever ali, enviar as 7 igrejas da Ásia. A quem são direcionadas aquelas cartas? Ao anjo da igreja que está lá. Ainda que ele trate de forma genérica e represente ali o comportamento daquela igreja, ele fala diretamente a cada pastor, ao anjo da igreja que está ali. Quando você lê o livro 1 de Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse, você vai entender que essas estrelas são os pastores, e os castiçais são as igrejas. Você tem ali, por exemplo, na primeira carta, ali, a igreja de Éfeso, uma exortação, que aquele pastor voltasse ao primeiro amor, juntamente com sua igreja. Às vezes nós damos muito ênfase, porque a igreja, todos nós, obviamente, temos que voltar ao primeiro amor. Mas ele está falando para aquele pastor, porque quando a liderança, a igreja é saudável, é resultado de uma liderança saudável. Quando é uma igreja que infelizmente está caminhando com a fé, está definhando, a responsabilidade ali também é do pastor, que precisa trazer o que está acontecendo. O Senhor, ele primeiro comunica com o pastor. Se ele não voltasse ao primeiro amor, se você ler ali o final da carta à igreja de Éfeso, a consequência, aquele pastor, Deus viria e tiraria dele o castiçal. Ou seja, tiraria ele da igreja, ele tiraria a igreja que estava sobre a sua liderança, porque ele precisa que seja ali pessoas que realmente trabalhem e, assim como começou a obra, continue perseverando nela com bom ânimo e voltar ao primeiro amor. A igreja precisava, mas principalmente a liderança daquela igreja. Então, se você entender isso, você vai ver que Deus, ele tem a sua forma através da palavra para cuidar daqueles seus. Lembrando ainda, e é o próprio Deus que fala que ele tem nas mãos as estrelas. E quem é eu, você, para mexer com aqueles que ele tem na mão? Se ele quiser fechar, ele fecha. Agora eu vou botar a mão naquele que Deus tem ele na mão? Não, deixa com Deus. Deus, ele sabe a hora de colocar, a hora de tirar. A Bíblia nos fala que é ele que constitui, é ele que abate. É ele que coloca ali autoridade nenhuma, em eminência, teria a posição que ela ocupa se do céu não fosse concedido. Então, nós vamos pegar esse exemplo do Novo Testamento, esses ensinos, somados a, infelizmente, o mau testemunho e os exemplos terríveis que o povo de Israel cometeu na pessoa ali, contra Arão, contra Moisés, não entendendo que eles estavam, na verdade, batendo de frente com Deus. Irmãos, fala para mim, como o livro de Jó você pode aprender. Quem é que bateu de frente? Estou parafraseando, tá? Quem é que bateu de frente com Deus e ficou de pé? Quem é aquele que bateu de frente com Deus e aguentou o tranco? Não aguenta. Nós precisamos ser humildes diante da presença do Senhor e entender que Deus, ele tem coisas grandes e firmes para nos revelar. E nós precisamos aí abolir essa murmuração do nosso meio. O Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações. Isso é importante que nós entendamos que Deus, ele vê todas as coisas. Ele, pelos textos que nós lemos, ele teve o cuidado de buscar entender, fazer o povo entender ali a sua vontade. Você vai ver no texto, irmãos, que por várias vezes aquele povo foi alvo da misericórdia de Deus. Mas eles permaneceram e foram errando. E chegou um momento que Deus teve que fazer com aquela nação aquilo que eles fizeram. Eu vou abrir aqui um texto, recordando aqui, só para você ver esse versículo específico, que trata desse número de vezes em que Deus havia falado com o povo e o povo continuou rebelde. Capítulo 14 de Números, versículo 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Números 14, versículo 22.
10 vezes. Veja, irmãos, que o Senhor ele contemplou, e o Senhor ele contempla as nossas ações e sabe do que nós precisamos, o que nós necessitamos, e ele agiu com misericórdia, mas teve um momento que não teve mais condições, e a justiça do Senhor passou a operar. Né? Você sabe que todo o projeto de Deus ele visa a restauração, porém, a decisão, o livre-arbítrio do homem, ele faz as suas escolhas. Né? O Senhor Deus, ele contempla as ações, contempla, ele sabe que nós precisamos, ele sabe que nós precisamos. E é por isso que, diante de uma circunstância difícil, que eu e você venhamos a se estarmos, a melhor maneira, o que é que nós fazer? É nós dirigir para o Senhor com humildade, chegar com Ele de forma amorosa. Né? Agora, se nós chegar com ingratidão, se nós chegar com murmuração, o que vai acontecer? Não vamos receber resultado. Mas se nós chegarmos diante do trono da graça, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, com toda a confiança, né, ao trono da graça. Quando eu chego ao trono, ou seja, nós vamos chegar num lugar e nós temos que reconhecer que a gente não merece estar ali, que não merece receber nada dele. Mas a gente chega com esse sentido, mas sabendo que ele é misericordioso, que pode nos dar, irmãos, nós vamos alcançar misericórdia e achar graça e ser ajudado, como diz o texto lá, em tempo oportuno. Deus não nos deixará fraco, não nos deixará abandonado. Ele vai nos dar a nossa fé. Agora, a palavra do Senhor diz, quem endureceu o coração para com Deus, teve brutalidade, um texto que eu citei aqui, está lá em Jó, versículo 4 do capítulo 9. Né? Quem foi que endureceu-se contra Deus e teve paz? Quando eu vejo com você juntamente esse texto, eu e você vamos chegar a uma conclusão do que eu tenho colocado para você aí na tela. Eu vou até aumentar para você entender. Esse texto de Jó, capítulo 4, versículo 9, que fala, quem endureceu contra Deus e teve paz, à luz desse texto, nós podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela acaba se tornando, irmãos, muito perigosa. Além de revelar a ausência de fé, eu anotei para vocês aí, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossa vida, no contexto em que nós estamos, e por consequência, faz-nos ficar cegos diante de Deus. Nós não nos lembramos mais das obras que o Senhor tem feito, quanta coisa Ele tem feito na nossa vida, parece que passa por um esquecimento. Deus nunca fez nada para mim, e esquece quantos livramentos Deus tem feito por nós. E à luz, irmãos, desse texto, nós vemos isso. Que a murmuração configura aí um ato de impiedade extrema com relação a Deus. E nós precisamos estar atentos. Quando nós deixamos de lembrar que as obras que o Senhor tem feito na nossa vida, irmãos, é muito perigoso. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo reuniu aí para nós esses episódios de murmuração dos israelitas, para que aqueles crentes que estavam ouvindo ali da atualidade naquele tempo dele, hoje para nós também, e ele alertou que eles tivessem cuidado para que não praticassem o mesmo pecado a fim de eles não serem destruídos. Esta mensagem que está aí no 1 Coríntios, versículo 10 do capítulo 10, também o versículo 11, nós temos que tomar para nós. Não vamos murmurar como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E o versículo 11 confirma isso, igreja, que tudo isso sobreveio como figuras para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O texto que eu comecei, dentro dessa uma das reflexões que eu coloquei para os irmãos aqui, ao final, se vocês não têm aí, eu vou colocar novamente, é o Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Querido, nós temos aqui para caminhar para a terceira aula, o objetivo, terceiro tópico, melhor dizendo, o objetivo. Nós entendemos que, e eu acredito que já ficou claro para você, que o pecado vai nos impedir de entrar também no céu, nas mansões celestiais, igual aquele povo fez, igual aquilo aconteceu com os israelitas. O fim deles, o destino dos murmuradores é igual. Se os israelitas passaram por isso,
eles, como diz o texto aí, ó, peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo de advertência para a nossa jornada, para que nós não adotemos o mesmo comportamento que eles adotaram. Acredito que com as passagens que eu comentei já com vocês, aqui alguns textos da passagem de Números 14, também Números 16, e mais a leitura que está a Bíblia em classe, ela é suficiente para que eu e você entendamos, né, o fim que eles levaram, né, que perderam de vista o propósito divino, não alcançaram os cumprimentos da promessa, e que eu e você estejamos atentos para que não incorramos na mesma situação. Por isso o conselho de Paulo, nosso textuário, está enfatizado aí para você na tela mais uma vez. Não vamos murmurar como eles. Tá? O destino é a morte. A luz do Antigo Testamento, infelizmente, foi literal a morte física para muitos, mas espiritual também até os dias de hoje nós podemos estar aí incorrendo. Murmuração, um perigo ao longo de toda a trajetória cristã. E nós não podemos ficar achando que nós não estamos aí sujeitos a este mal. O texto vai falar para nós, dentro desse terceiro tópico da lição, no terceiro item, os males da murmuração, que eu coloquei aí de forma gráfica, para que você tenha aí uma melhor ilustração. Eu vou ampliar aqui, se você quiser dar um print e usar na sala, seja aí abençoado, não tem problema, né? Só informe que foi lá do pastor, do canal do pastor Cláudio Gomes Oficial, que eu extraí. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida cristã local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, pode trazer contendas comunitárias, pode trazer rebeldias espirituais, divisões ministeriais. Temos visto aí que esse processo acaba com a vida aí, ó, de comunhão da igreja local, né? Quantas igrejas, né, cheias de panelinha, quanto falta de apoio, muitas vezes por parte das lideranças até, porque tem predileção por um departamento ou outro, não entendendo que isso pode promover ali contendas comunitárias, desânimo espiritual na vida de outros, provocar rebeldia. É errado eles estarem desanimados, é errado esses males na murmuração, né? Mas é errado também aqueles que provocam o gatilho também para tais pessoas. Precisamos vigiar, à luz do que nós já trouxemos aqui aos irmãos, as referências bíblicas, né? Nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que Deus está olhando para cada um de nós nessa trajetória, né? Nós precisamos estar alertas. Lembre-se lá de Romanos capítulo 14, a liberdade do amor. Lembra lá da tolerância para com os fracos na fé, né? E volte-se para a Cristo, né? Vamos ver aí também que há males de caráter também espiritual, já que acontecem os males aí que podem provocar aí que afeta a igreja de forma geral, tem aí os caráteres espiritual, onde as pessoas passam a mentir, a caluniar. E olha, irmãos, o Espírito Santo não habita numa vida dominada por esse tipo de obras carnais, né? Não domina. O Senhor tem falado através da sua palavra: não entristeçais o Espírito Santo, do qual vocês foram selados, né? Mentira faz. Quem que é o pai da mentira? Né? Vocês já sabem, né? Então, são obras da carne. E quem pratica as obras da carne não pode agradar a Deus. Quem insistentemente vive nessa prática não pode agradar ao Senhor, né? E vamos avançar aí dentro desses males para nós concluirmos essa reflexão. Quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida. E você tem aí a idolatria, você tem a rebelião, você tem o adultério, você tem blasfêmias contra Deus. E o que acontece aí? Como consequência, acaba prestando um serviço para o inimigo e acaba ficando estacionado no meio do trajeto que estava em destino para os céus. Então, queridos ouvintes, queridos irmãos em Cristo Jesus, que chegaram até este momento neste canal, eu espero que você tenha aí gostado dessa reflexão e entendido o quanto ela é importante, eu e você refletirmos em que fase e que situação cada um de nós nos encontramos na caminhada cristã, né?
Por isso que nós afirmamos, queridos irmãos, essa nossa necessidade de estarmos aí preparados para vencer e resistir o mal, tá? Como nós vimos aí que a prática da murmuração, ela é perigosa, ela é destruidora, tanto para si como para a igreja a qual você pertence, porque você é membro do corpo de Cristo, seus membros em particular, mas particularmente membros também uns dos outros. Nós temos aprendido isso. Então, queridos, como já está aí na tela para você aí, ó, evitemos o mal da murmuração. Aonde? Não é só na igreja que é a murmuração. Começa dentro de casa. Nossos filhos estão escutando tudo que nós comentamos. O Senhor está contemplando, inclusive, cada de nossos pensamentos. Mas em qualquer lugar onde do nosso relacionamento com o próximo, na rua. E lembrando que nós comentamos aqui, que a murmuração, muitas vezes, ela não necessariamente é aquela que é só verbalizada, mas aquela que com a nossa forma de falar, de se expressar, gesticular, com a nossa face, com as nossas mãos, né? Com o nosso menear da cabeça, muitas vezes pode traduzir, né, uma afronta com relação a Deus, pois nós não sabemos muitas vezes o que nós estamos ali presenciando. É necessário que nós, Senhor, pedimos graça a Deus. É necessário que nós pedimos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. É um momento que nós temos que fazer como Moisés teve quando o povo afrontou ali a ele, apontando como que aquela ingratidão, e não era contra eles, era contra Deus. Nós temos que ter a mesma reação que Moisés teve. Ele se prostrou o seu rosto em terra. Ou seja, ele foi clamar misericórdia para Deus. É essa reação que Deus espera de nós, quando nos momentos em que são disparados os gatilhos da murmuração, provocado muitas vezes pelos comportamentos e atitudes que pode até estar errado aos nossos olhos e que na prática pode até ser errado mesmo. Nós temos que pedir graça a Deus. Senhor, tem misericórdia de minha alma, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, a esta pessoa que está falando isso, que está praticando isso. Não vamos se entristecer e nem ser veículo, irmãos, para contaminar outros que estão ao nosso redor, né? Principalmente quando isso advém partindo de uma liderança, né? Eles estão na mão de Deus. Os pastores estão na mão de Deus. Deixa Deus tratar com eles. Tá bom, querido? Essa é uma lição que serve para todos nós. Eu não estou falando só para vocês, isso serve para mim. Ainda que como pastor, também sou, eu tenho que entender que eu tenho aí também uma liderança que está sobre mim. Que nós precisamos crer que acima de tudo está Deus sobre todos nós. E tem nos posicionado, Deus tem nos colocado, cada qual no seu ministério, seja ou aquele que Deus colocou para presidir, seja aquele que Deus colocou para ensinar, seja aquele que Deus colocou ali para pastorear, não importa. Todos foram colocados por Deus e que nós devemos glorificar o Senhor e saber que Deus é aquele que cuida da sua igreja. Ele não desamparará nós, ainda que em situações que parecem mais difíceis possíveis. Nós temos que entender que é Deus que está no controle de tudo. E que quando tivermos que lutar, a nossa luta tem que ser como nós temos aprendido em outras reflexões. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades malignas que estão aí nas regiões celestiais. Nem murmurar contra o nosso irmão, nosso próximo, né? E muitas vezes, muitos de nós incorremos nisso. Que o Senhor, através dessa lição, dessa reflexão, possa ter falado pelo seu Santo Espírito ao meu e teu coração de forma profunda, que possamos ser moldados pela sua palavra, observando esses exemplos que foram descritos no Antigo Testamento e ficou aí registrado para ensino nosso. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, fala isso. Nós possamos estar alertas, preparados, prontos para vencer aí todas essas tentações nessa trajetória que tentam fazer nós estacionar nesta caminhada cristã. Corra essa carreira que está proposta. Essa carreira é uma carreira de salvação, é um caminho de salvação, é um caminho que requer santidade, perseverança, renúncia para nós chegarmos no céu. Vai ser muito mais, além disso que nós passamos na aula presencial, dia 19 de maio de 2024. Participe ali com a sua família e
com certeza Deus há de abençoar grandissimamente a minha e a sua vida. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Forte abraço e até lá, se Deus permitir, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.